Narrativa. Iago está aqui. A gente está falando sobre o Para Onde Vão as Feiticeiras. Pode continuar a Que sua... está disponível no novo e-mail para assistir. Está disponível também no perfil da NPC Filmes. Vocês podem acessar lá no link da bio. Vai estar, assim, vai ser cinema universitário. Mas também tem nos streamings. E é um filme muito bonito, um filme muito bom para você botar lá no seu Letterboxd. E como a gente está falando, Iago, você está falando um pouco sobre a questão da inserção. Você pode continuar falando que eu estou anotando aqui. Pior que eu nem sei onde cortou a coisa, parei. Mas Você vamos pode tudo de novo. pode começar tudo de novo, não faz mal. Tudo de novo. Eu tenho uma coisa que eu acho importante, que inclusive ela é abordada no documentário, é que a questão de interseccionalidade, no sentido de que nós somos feitos de multitudes. Nós somos compostos por diferentes identidades, sejam as que são impostas na gente, como as que a gente abraça. Mas a questão da interseccionalidade não é uma questão de descobrir uma hierarquia de opressão. Não é uma questão de ver quem sofre mais ou ver qual combinação de identidades tem a pior vida. É uma questão de a gente não só reconhecer o nosso papel em reprodução desses preconceitos e do reforço dessa estrutura, mas também a gente saber aonde as nossas experiências elas interseccionam. Obviamente não é uma comparação completa, mas é uma coisa que eu vejo dentro da questão de acessibilidade, de funções de acessibilidade de jogos, que é a parte da minha pesquisa, de que funções de acessibilidade ou questões de acessibilidade não atendem apenas pessoas com deficiência. Existem experiências de pessoas que não têm deficiência que essas funções atendem eles também. Acho que um jeito mais simples de a gente ver isso na nossa sociedade é a questão de rampas. Rampas são feitas primariamente para pessoas que usam cadeira de rodas. Mas ela atende gente que está com o pé imobilizado e está usando muleta, pessoas idosas, gente que não pode fazer muito esforço. Então, é uma questão onde algo atende, onde essas experiências são semelhantes no ponto onde a barreira social existe. Essas experiências não são as mesmas, elas não passam pelas mesmas coisas na sua totalidade, mas são coisas, são barreiras impostas socialmente que atrapalham essas pessoas de um modo semelhante. E quando essas soluções são propriamente resolvidas, elas resolvem mais de um problema. Mas, no geral, eu acho que também aquela cena que eu ouvi do compadre falando sobre interseccionalidade é importante também, porque ela toca um pouco do nosso sentimento de puritanismo dentro de espaços que são ditos progressistas. Porque, obviamente, nossa primeira experiência quando a gente é confrontado, quando a gente está, ou reforçando uma estrutura preconceituosa ou reproduzindo uma atitude preconceituosa, nossa primeira reação é falar, não, mas eu não sou isso, eu não sou aquilo. Ou quando a gente está organizando uma coisa progressista, um ambiente progressista, que no caso do documentário era um assentamento de pessoas sem terra, pessoas sem teto, correção. E uma das pessoas do documentário, ela fala, não, quando eu tava aqui nesse ambiente e eu tava vestido tal, eu fui estilizado por causa disso, disso. E eu acho que a fala da Judith Butler nesse ponto, quando ela fala que a questão de quando a gente cria alianças políticas, não só a gente não uma aliança política não quer dizer que todo mundo se gosta, mas também que a gente tem que ceder a certo ponto.
eu acho que é igualmente importante saber em quais pontos a gente cede e em quais pontos a gente não cede. Eu acho que, obviamente, somente em programas de base, que eu acho que são as coisas mais importantes que qualquer progressista pode fazer e incentivar. Você precisa ter um pouquinho de... Você precisa ceder um pouco, obviamente. Eu acho que é importante não hostilizar nesse sentido, mas de procurar conscientizar as pessoas que fazem parte dessas iniciativas de que existem pessoas que estão nesses ambientes que sofrem certos preconceitos que estão passando pela mesma barra. Eu acho que o mais que se encaixa nisso tudo é como existe uma grande parcela das pessoas em situação de rua são pessoas negras, são pessoas queers, que além do fato de sofrerem preconceito e serem utilizadas por ser pessoas que estão numa situação de rua, existe ainda o agravante das agressões que elas sofrem dentro desses espaços. Quantas travestis não são que moram em situação de rua e que são agredidas tanto pela polícia quanto pelas outras pessoas em situação de rua? São utilizadas por todos os espaços. É importante esse trabalho de conscientização e saber onde não ceder nesses espaços, justamente para proteger essas pessoas que estão mais vulneráveis. E construir também uma consciência de classe, que é extremamente importante. E é nesses pontos que a interseccionalidade existe, e é nesses pontos que a interseccionalidade é importante de ser reforçada. É bem importante isso, principalmente a questão de escalas de opressão, elas não são realmente uma escala, elas principalmente se intertensionam, se interlaçam, principalmente na questão financeira, na questão social, política. E uma das partes que mais me pegou do filme, eu já falei, eu repito de novo, é quando o homem trans ele fala ainda bem que eu não nasci cis, porque se eu nascesse cis, se eu nascesse um homem branco onde eu nasci, na situação que eu nasci, na família onde eu nasci, eu seria só mais um escroto no mundo. E isso é uma coisa que pega muito com uma pessoa trans, porque eu acho que muito do momento do nosso processo é a gente pensar, poxa, eu queria ter nascido cisgênero, como minha vida seria mais fácil, seria mais agradável. Mas depois que falou isso, eu parei para pensar que provavelmente eu também seria mais um escroto no mundo, sabe? E a situação social, a situação de gênero, de sexualidade que eu tô, foi o que me fez criar essa consciência de ter essa sensibilidade e ter mais atenção em olhar a dor do outro e olhar isso. E eu também acho muito interessante você falar sobre a questão da gente dar espaço, saber onde ceder, porque tem uma professora minha que ela fala muito que a gente não dá voz para ninguém, a gente meramente dá um eixo para essa pessoa usar a voz dela. Ela sempre esteve lá, a gente não vai dar voz para ninguém. E eu acho que é uma coisa que é muito importante quando a gente fala de local de fala, né? Essa palavra que é tão demonizada, que ela realmente é meramente você dar o antro e dar o eixo para as pessoas falarem das experiências delas sobre elas. O filme, no caso, ele se passa realmente em São Paulo, né? Ele é bem centrado, a cidade é basicamente um personagem. Você, sendo do Rio de Janeiro, você acha que isso é uma coisa que é um pouco semelhante à situação aí? Você acha que ela é bem diferente pela estrutura e pelas histórias da cidade como elas são? Eu acho que é diferente, mas ao mesmo tempo é muito semelhante. Porque São Paulo e Rio de Janeiro são cidades assim, extremamente urbanas e com uma periferia muito grande. E não existe muito obviamente existem, mas os grandes espaços urbanos, eles existe uma presença muito grande de periferia. Então, a experiência é muito parecida.
falando assim um pouquinho mais local do que você está falando da cidade do Rio de Janeiro, eu moro no município do Rio de Janeiro, e eu moro especificamente na zona oeste da cidade, que é considerado a zona assim, mais pobre da cidade. E aquele espaço ali da 25 de março, que eu tenho quase certeza que é 25 de março, é algo assim que é muito próximo da minha realidade, é muito próximo de coisas que eu já observei. Esse espaço de mercado urbano, onde você tem mercado urbano periférico especificamente, mercado urbano de periferia, é uma coisa muito próxima da minha experiência. Obviamente, existem coisas que são culturais que não refletem, mas eu me vejo representado ali. Uma coisa que eu queria comentar, que justamente você falou sobre a questão, tipo, poxa, se eu tivesse nascido cis, eu provavelmente seria uma pessoa de bosta. Eu lembro de você comentando comigo sobre esse comentário quando você me convidou, primeiramente, para fazer parte da live. E eu acho que, acima de tudo, e que eu acho que, assim, sem querer estar armário como comunista, mas existe uma coisa muito grande da cultura de você imediatamente tomar um pé atrás de você criticar alguma pessoa porque ela faz parte de um grupo minoritário. Quando pessoas queers, pessoas não brancas, também podem ser muito bosta, também pode ser atitude muito bosta, principalmente quando essas pessoas têm um poder aquisitivo maior, porque o poder aquisitivo ele se traduz diretamente no alcance que essa pessoa tem de influenciar a sociedade. E real, a experiência de fazer parte de um grupo social minoritário, ela te ensina muito sobre empatia, ela te ensina muito sobre as piores partes da sociedade, mas ela não te exime de reproduzir e de até agir preconceituosamente, de você ter preconceitos. Você... Ah, não. Tá, pois estamos entre nós? Ou não? Well, it's over. Alô, Alô? voltei. Oh, meu Deus, onde que nós cortamos? Onde que a gente cortou? Você estava falando sobre como as características não exumem você de ser uma pessoa escrota, basicamente. Pode continuar. Isso, falando sobre a questão de que, tipo, principalmente quando pessoas de grupos sociais minoritários, elas fazem parte, têm um grande poder aquisitivo, elas têm ainda mais alcance na sociedade, positivo ou negativamente. Assim, sem querer citar nomes, mas a Jojo Todinho, por exemplo, é uma mulher negra, é uma mulher que está fora de um padrão estético, é uma mulher gorda, com todas as experiências que entram nisso, e é extremamente conservadora. Não só extremamente conservadora, mas também usa da visibilidade dela e do poder monetário dela para promover esse tipo de discurso. A gente não pode pensar que é muito perigoso a gente associar fazer parte de um grupo minoritário a estar isento de falar sobre coisas conservadoras ou fazer posturas preconceituosas. Mas voltando ao ponto inicial da pergunta que você me trouxe, desculpa pela tangente, mas é uma experiência muito próxima. Eu acho que tipo, uma experiência queer no Brasil, nas grandes capitais, e São Paulo e Rio de Janeiro são as grandes capitais do Brasil, é muito semelhante. É algo que eu vejo tanto minha experiência quanto experiências de amigos meus, e isso ainda fica mais agudo quando você leva para a periferia.
quando você é uma pessoa de classe média baixa, quando você é uma pessoa pobre e você é queer, e você não é branco. E isso reflete muito no documentário. Eu acho que e uma coisa assim que eu dou parabéns a esse documentário existir, e eu espero que documentários como esse existam mais por aí, é mostrar pessoas queer como gente. Tipo, mostrar as nossas experiências que não são homogêneas. Mostrar o tipo de pessoa trans, o tipo de gay, o tipo de NB, o tipo de bi, que simplesmente as pessoas não conhecem. E é muito fácil você demonizar um grupo da sociedade quando você não conhece esse grupo. Quando ele é simplesmente uma ideia, ele não é uma pessoa à nossa frente. Esse documentário faz muito bem existir justamente por... Parece clichê, mas por mostrar a realidade. E mostrar uma realidade que a gente não vê refletida na mídia. Eu acho interessante você falar da JoJo, porque eu lembro da entrevista que a Erika Hilton fez com a blogueirinha, que ela falou que faz parte da dualidade política, da interpolação, que as pessoas também possam ser de direitas. É parte da democracia política que as pessoas possam ser de direitas. E a questão que ela falava que o problema da JoJo não era ela ser de direita conservadora, só porque ela ser uma mulher negra gorda, ela tem que ser uma mulher de esquerda. O problema dela era que ela se sustentou por muito tempo na pauta LGBTQIA+, e quando ela conseguiu se alçar, ela virou as costas para isso e começou a pregar contra essa pauta. Esse é o grande problema. É uma questão que a gente também vê na polarização política que a gente tem, que existe muito pobre de direita, e isso faz parte da questão política. O problema são pessoas que têm esse espaço artístico, espaço de destaque, que é um espaço que você tem que estar consciente de ocupar ele, porque você é um espaço de um criador de opiniões, e você utiliza isso para promover esse tipo de pauta. Esse é o grande problema. Alguém ser conservador, querer os padrões tradicionais, não é o maior problema. E é muito interessante também falar disso, porque também tem a questão de que muito da comunidade LGBTQIA+, ainda é muito transfóbica. Existe uma transfobia muito forte dentro da própria comunidade, ao ponto que pessoas trans estão começando a criar seus próprios ambientes e espaços, porque a comunidade não está recebendo elas, né? Que é a grande GLB. E isso E não só isso é extremamente reforçado também pela culture war que está acontecendo agora, que está demonizando pessoas trans. Digo mais, do mesmo jeito que demonizava gays e lésbicas na década de 90. Existe uma regressão da postura de pessoas cis dentro do movimento queer em questão de pessoas trans, justamente por causa disso. E também é um outro elemento do que você está falando, de que pessoas numa indústria famosas, vamos falar melhor, elas são formadoras de opinião. E elas a gente fala muito isso na faculdade de design e comunicação, que é justamente de como essas pessoas e como a mídia no geral, ela não só pauta, mas ela guia o discurso social. E essas pessoas são funcionários ativos dessa construção. meu Deus do céu, a escola de Frankfurt tudo de novo, manobra de massa. Não, Eu não posso fugir disso, desculpa. não, sociologia da comunicação de novo, não. Mas sim, é bem isso. Um ponto também que eu acho muito interessante do documentário, que é um que as pessoas elas falam muito, é a briga entre os pastores. Eu acho que é uma das partes que as pessoas geralmente acham mais interessantes de assistir. Nossa, Você tem assim. Não, um momento. não, pode fazer essa pergunta, eu vou
Vou comentar depois. Não, pode elaborar a sua fala, não tem problema. Não, é que eu amo que as pessoas falam, esse momento mais interessante. Quando foi o único momento do documentário onde eu tive que, assim, parar, respirar, assim, tipo. E eu tenho que admitir, teve algumas partes ali que eu dei fast forward. Eu não aguentei. Mas Complicado. eu gosto de ver, porque eu acho que é bom a gente se revoltar com isso. Foi uma coisa que eu falei também da primeira vez que eu vi. Eu acho bom a gente expor como é a gente andar na rua e existir nesse espaço urbano como pessoas. Porque eu Sim, já fui parado já por pastor falando, tipo, vou rezar pela sua alma, ou por pessoas falando, você vai pro inferno, você é um pecador. São coisas que fazem parte da experiência de uma pessoa queer inserida num ambiente conservador urbano. Então, assim, com eu certeza. gosto que as pessoas vejam, elas se revoltem e falam, caralho, que escroto, por que, que esse cara tá falando com essas pessoas assim de graça? Porque é uma coisa que acontece na vida real e é tão Aconte... normalizado que a gente nem pensa, né? A gente passa, Não, tipo, ah, tá bom, e continua. é justamente isso, tipo, é extremamente desconfortável pra gente, porque, tipo, revisitando um trauma da nossa experiência, mas é importante que as pessoas que vejam isso, porque a maioria das vezes as pessoas nem se tocam que isso acontece. De como a nossa experiência, como posso dizer, a gente não tem o direito de viver em paz, tipo, como a gente assim, instigado pela sociedade, mesmo que a gente não esteja fazendo nada, só por existir. Você me conhece há, sei lá, mais de 5 anos, eu acho. E você sabe, mas as pessoas na live provavelmente não vão saber, que eu sou assumido desde 2018, para todo mundo. E parte do meu processo de saída do armário foi também um processo onde eu comecei a pintar o meu cabelo de cores do arco-íris. Então, tipo, eu tive cabelo azul, eu tive cabelo vermelho, eu tive cabelo rosa. E eu já sofri assédio na rua, porque eu não sou o homem mais másculo do universo. Mas o número de assédios de pessoas me xingando ou falando mal de mim, simplesmente porque eu estava passando na rua, aumentou drasticamente. Eu lembro de uma situação onde eu estava com meu irmão, a gente estava passando assim na frente do shopping, eu acho, e um cara passando de carro, ele nem parou, ele estava passando de carro, ele abriu a janela e me xingou. Assim, de graça. E é uma coisa que, e na hora, inclusive, meu irmão falou, tipo, caralho. Eu falei, bem da minha vida. Quando a gente fala sobre que a nossa existência por si só é política, é porque existem partes da sociedade onde a gente não tem paz para existir. É justamente onde a nossa existência ela é é, tão contundente para essas pessoas que essas agressões acontecem. A gente está falando de agressão verbal. Coisas piores acontecem. Coisas muito piores acontecem, por sinal. E, assim, em espaços onde tecnicamente a gente está, tipo, ok inserido. Existem muitos relatos, assim, de amigos meus queers que estavam no centro da cidade, que é o centro, assim, um polo de vida noturna aqui no Rio de Janeiro, onde tem um bocado de boate, tem um bocado de show, tem um bocado de samba, assim, tipo, grupos onde pessoas estão e foram agredidos de graça, jogaram copo, jogaram garrafa de vidro, foram xingados, foram agredidos de graça, por estar curtindo o momento, por estar lá, passando, sem provocação nenhuma. Quando a gente fala de nossa existência política, é quando a gente não pode navegar pela sociedade sem a nossa existência ser considerada uma provocação para as pessoas que não acreditam que nós deveríamos existir. A nossa existência é desconfortável para essas pessoas. E isso, obviamente, afeta a nossa capacidade de navegar pelo mundo.
Ó, eu já tomei porrada, já tomei a famosa tijolada uns anos atrás. Tenho cicatriz na cabeça, as coisas. É que é uma cidade muito conservadora, uma cidade muito bolsonarista, agressivamente bolsonarista. Então, não é tanto uma surpresa. Mas acho que é o principal debate que a gente, como pessoas inseridas nesse ambiente, eu sempre reforço que não é existir com dignidade e segurança. E o grande ponto da gente existir com dignidade e segurança, eu não quero ser eu não quero ser aceito, eu não quero ser. Eu não estou pedindo a aceitação das outras pessoas, eu não quero que elas me aceitem, eu quero que elas me respeitem. Elas podem não concordar com o que eu sou, elas podem não concordar com quem eu gosto, eu não ligo. Eu tenho o direito de existir e ser respeitado como uma pessoa nesse ambiente sem precisar depender desses fatores. E eu não procuro aceitação, eu procuro meramente respeito. É, E quando a gente fala sobre direitos, é um dos principais tópicos que eu acho que né? sim, porque no final das contas, democracia, como a própria Erika está falando. Inclusive, parabéns pela participação dela. Eu fiquei muito positivamente surpreso de ter visto ela ali. Que ela fala, a democracia é o respeito à pluralidade de ideias e à pluralidade de experiências, pluralidade de identidades. É impossível que todas as pessoas concordem em posturas, sejam sociais, sejam morais, sejam... Eu espero que sejam éticas, mas a gente sabe que tem gente aí que não concorda com questão ética. Mas é importante que o respeito existe. O respeito a você ter uma postura diferente do outro. O respeito de você poder navegar esses passos. O respeito a você ter o direito de existir sem ser fisicamente ou verbalmente agredido. Ou moralmente agredido. Você não precisa concordar com a existência dos outros. Você precisa respeitar a existência dos outros. E você precisa agir como um ser humano civilizado e ativamente não tentar antagonizar essas pessoas. E uma coisa que é importante trazer, inclusive, dessa parte que teve o pastor ali, que quando a gente fala sobre a postura de pessoas religiosas contra pessoas queer, a gente não está puramente falando sobre uma diferença de opiniões. Estamos falando sobre a questão de respeitar a dignidade do outro e respeitar as leis do país. Ser LGBT-fóbico é crime. Nós não somos mais parte do código médico. Nós não somos doença. Nós existimos, estamos aí. Mesmo quando nós éramos considerados doentes, nós estávamos aí. E mesmo que voltemos a barbárie, que é considerar pessoas queer como pessoas doentes, nós vamos continuar existindo. É o serviço de qualquer país que se diga democrático de defender a dignidade e o respeito a pessoas queer. E a sua religião e os seus valores morais, eles não podem se impor à dignidade de outro cidadão. Você pode achar que nosso caminho de vida é errado, você pode falar que a gente vai para o inferno, você pode julgar todo o nosso afeto, independente sexual ou romântico, mas você não pode legislar contra a gente. Você não pode nos tratar na rua. Você tem direito à sua fé e você tem direito aos seus valores. Mas você não pode impor eles a gente. E eu acho que a parte mais importante daquela cena, não só de mostrar do tipo de agressão que a gente está exposto só por existir na sociedade, mas também do outro pastor que densa a ele, mostra a hipocrisia desses pastores em ser seletivo em quais partes da sua fé eles respeitam. Que seguir na Bíblia é errado. Ah, mas é também errado você usar
roupa com 2 tipos de tecidos diferentes. É errado você trabalhar no sábado. É errado você comer alguns tipos de frutos do mar. Mulher não pode falar na igreja. Todas essas coisas que não são nem sequer levantadas dentro da igreja. E fala muito também da hipocrisia de não só protestantes, mas de cristãos no geral, quando o grande mandamento do Cristo é amar o próximo como eu amo vocês, e amar o próximo como a ti mesmo. O amor é a grande lição do Cristo. E enquanto essas pessoas que se dizem seguirem a doutrina do Cristo continuam hostilizando e continuam odiando a outras pessoas na sociedade, elas não são verdadeiras cristãs. Elas são hipócritas. Importante falar dessa questão do Estado, porque o Estado é laico, né, gente? Vamos lembrar isso. O Estado é laico, não adianta fazer muito. Obviamente, nós temos uma tendência, nós temos uma construção cristã muito forte no Brasil, mas o Estado, como esse elemento político, ele tem que ser laico. É necessário que o Estado seja laico, porque existe uma pluralidade também religiosa muito forte no Brasil. E todas devem ser respeitadas, não apenas uma. Sim, é muita hipocrisia. A gente também tem uma parte de religiões de matriz africana aqui no Brasil. Elas também merecem os mesmos respeitos e os mesmos direitos na Inclusive, igreja. elas são representadas no documentário, que eu achei muito bonito. Inclusive, aquela cena toda ali, parabéns para a produção do documentário, parabéns para a equipe que fez aquilo ali, porque eu fiquei assim, caralho, o perdão do meu francês aqui, mas caralho. Uma cena assim, muito incrível. Mas é exatamente isso. Uma das grandes discussões que a gente também tem hoje em dia é da ausência de impostos em igrejas, por exemplo. A igreja não paga imposto nenhum, não paga quase nada. E são espaços que, teoricamente, estão fornecendo um serviço público, deveriam ceder às mesmas leis do Estado. Ou se deve ceder todos os elementos religiosos à mesma isenção, centros de Umbanda, Candomblé não deveriam pagar impostos, ou você impõe impostos. Os espíritas não deveriam pagar impostos. Ou você impõe para todos igualmente, ou você retira para todos igualmente. Não pode existir essa falta de igualdade que se tem. E é muito importante isso. Principalmente no Estado laico. Principalmente no Estado laico. O Estado laico é isso que significa quando a gente fala Estado laico. Porque as pessoas às vezes eu acho que elas têm medo que a gente fale Estado laico, a gente vai simplesmente demonizar o cristianismo, né? Porque o povo acha que são perseguidos, mas não. Quando a gente fala Estado laico, a gente fala de igualdade de direitos legais pela Constituição brasileira, da mesma forma para todos os elementos. Apenas isso. A lei, ela tem não só uma isenção do Estado como instituição de tomar uma postura religiosa, mas também de igualdade a todas as crenças dentro desse Estado, inclusive a crença de não ter crença nenhuma. Todas devem ser respeitadas. Aquela cena realmente é uma cena muito sensível. O filme em si, eu gosto muito do filme porque ele traz muitos momentos de interpolação de outras características da luta que a gente geralmente faz. Tem também a parte que tem um grupo de indígenas que eles começam a cantar no meio da cidade. E aí tem uma discussão também de um grupo de mulheres que uma mulher branca começa a falar. E você vê que a mulher negra está começando a ficar claramente incomodada com o que ela está falando. Você tem os próprios discursos da Erika Hilton. É importante a gente também ter todos esses elementos, porque são coisas que vão cair na impersonalidade também, mas são coisas que a gente, com a nossa existência, com a nossa vivência, a gente vai encontrar alguns momentos dela. E é muito importante a gente também ter essa noção desse discurso, de como eles vão se encontrar, em que pontos eles vão se encontrar, em que pontos eles vão se separar. E lembrete também de que ser uma pessoa progressista, ser uma pessoa que
não necessariamente trabalha, mas tem uma postura oposta ao conservadorismo e oposta ao preconceito, não será uma pessoa perfeita. Ninguém é perfeito, por mais que se diga que é. E ninguém é isento de cometer erros. E sim, é a questão de consciência de que esses assuntos existem. Ter a diligência de saber quando você comete uma coisa errada. E o trabalho ativo de você eximir essas partes preconceituosas da sua vida e do seu ser. Esse é bom mostrar essas questões justamente porque, tipo, mostra que mesmo em espaços progressistas a gente não está isento desses tipos de preconceito. A gente não está isento desses tipos de dinâmicas onde isso se mostra. Um jeito assim, trazendo um pouquinho mais para minha experiência, como geralmente as pessoas não pensam na experiência de uma pessoa com deficiência dentro de espaços queer. De como o meu afeto é diferente por ser uma pessoa com deficiência, de como eu transito entre os espaços é diferente porque eu sou uma pessoa com deficiência, de que é uma coisa que não só as pessoas não pensam, mas quando elas são confrontadas com isso, elas ficam resistentes. Eu lembro que eu fui numa festa majoritariamente queer. Eu uso bengala porque eu tenho mobilidade reduzida. E por causa que a festa era num espaço da cidade longe da minha casa, eu sabia que eu ia andar muito, eu fui de bengala. Uma pessoa na festa virou pra mim e falou, tipo, essa bengala é sua? Eu uso bengala. Aí a pessoa olhou pra mim e falou, por quê? Eu fiquei assim, tipo, primeiro, eu preciso justificar porque eu uso uma bengala. Eu preciso justificar de usar ferramentas de mobilidade porque eu preciso. Eu preciso justificar porque eu sou uma pessoa com deficiência nesses espaços. É quase que a pessoa perguntando, tipo, por que você tá aqui? Por que você assim está aqui? Porque, querendo ou não, um corpo estranho, ele sempre vai ter esse tipo de resistência. E nisso eu não estou falando só de uma pessoa com deficiência. Estou falando de um corpo negro, eu estou falando de um corpo indígena, eu estou falando de uma pessoa gorda, eu estou falando de uma pessoa queer. Quando nós estamos inseridos em espaços que não comportam a gente, ou não são feitos pensados na gente, sempre existe essa resistência. Por que a gente está aqui? Mas eu acho que é mais importante falar desses espaços. Parece que existe uma resistência em espaços progressistas quando a gente levanta esse tipo de coisa, porque quando a gente está dentro de espaços de minorias sociais, quando a gente está falando de espaços progressistas, a gente espera que essas pessoas tenham empatia com essas outras questões. E com essa empatia também vem de você reconhecer em como esses espaços estão falhando a gente. Em como esses espaços ainda são barreiras para a gente estar participando. Eu acho que isso também conta na sua experiência, tipo, falando de movimento estudantil universitário com pessoas que não têm dinheiro, com pessoas pobres, com pessoas que não têm tanta aquisição quanto as outras, pessoas que moram muito longe da faculdade. Tem certas coisas que não são pensadas com a gente em mente. Que para uma pessoa ocupar um espaço, essa pessoa tem que ter capacidade de chegar lá. É o primeiro passo. Eu acho que o que eu espero que esse documentário alimente das pessoas que assistam elas é justamente de não ficar cheio de dedos quando pessoas que estão com uma experiência diferente da sua, elas trazem para você algum ponto dentro desses espaços ou até nessa minha relação com você, de como isso afeta elas, diferentemente de você.
Porque, tipo, quando a pessoa tá comentando algo que tá deixando ela desconfortável, ela não tá criticando você moralmente, ela não tá atacando você como pessoa, ela tá levantando para você essa questão porque ela tem esperança que você resolva. Principalmente, e isso acontece muito em ambientes que são muito engajados politicamente, porque as pessoas que basicamente tratam como uma audácia você trazer uma dificuldade que não faz parte da experiência delas. Quando, na verdade, isso é um testado de caráter para você. Porque se a pessoa está trazendo isso para você, é porque ela tem esperança que você escute isso e acate. Porque o principal em qualquer movimento social é solidariedade. Nós estamos todos na merda juntos. Nós precisamos trabalhar juntos para que essas coisas mudem. E para trabalhar junto para que essas coisas mudem, é justamente saber dizer, não, a gente está realmente errado aqui. Como é que a gente pode corrigir isso? Dois pontos muito importantes. Sim, primeira coisa, eu falei esses dias que eu exibi o Vozes Negras, que quando a gente fala de ocupar espaços, quando a gente fala de cotas, a gente não pode só falar de deixar que as pessoas acessem esses locais, mas de uma manutenção desses espaços, porque muitas pessoas elas entram, mas elas não conseguem se manter. Eu moro muito longe da faculdade, eu moro a uns 15, 17 quilômetros da faculdade. Eu pegava 3 ônibus por dia. Tinha época que eu pegava a primeira volta, tinha que sair de casa às 4 e pouco da manhã para eu conseguir chegar na aula no horário. Eu não podia participar de certas atividades na faculdade, porque senão eu não conseguiria chegar em casa. Vou fazer vamos exibir um filme, vão fazer alguma coisa, eu tinha que ir embora, eu não podia participar, porque eu sabia que eu não tinha dinheiro para pagar o Uber, eu tinha que ir para casa porque eu dependia do meu passe. Ou não podia comprar o equipamento, não podia fazer uma coisa porque eu sabia que eu não tinha dinheiro. Quando a gente fala da gente dar acessibilidade, ser acessível, a gente também tem a questão da acessibilidade financeira. Essas coisas deveriam estar livre e acessivamente para todas as pessoas, não deveriam depender de uma questão financeira individual. A gente sabe que a faculdade ela é uma coisa que ela é paga individualmente. A gente paga a faculdade, ela não pode pagar mensalidade, mas você precisa comprar e fazer coisas. Mas ainda assim é muito importante a gente também ter a noção de que a democratização desse ambiente universitário vem também de você oferecer bolsas de qualidade, que as pessoas possam sobreviver daquela bolsa, não uma sobrevivência como é hoje em dia, que a pessoa consiga pagar um aluguel, que a pessoa consiga uma comida de qualidade, um transporte de qualidade, você oferecer uma hospedagem no ambiente universitário, uma alimentação adequada, não apenas oferecer essas coisas da forma como estão, para que as pessoas elas consigam ocupar esse espaço. Meu curso, por exemplo, ele é integral, ele é um curso que eu não conseguiria se eu não tivesse apoio financeiro, porque eu não tenho como trabalhar. Eu passo o dia inteiro na faculdade. Então, se não fosse uma bolsa, se não fosse um apoio familiar, se não fosse uma coisa, é um ambiente que eu já não ocuparia. Nos 6 anos de curso que ele existem, só uma pessoa negra se formou. E no total que a gente teve até hoje foram 3. E é isso. Então, é muito importante a gente também ter a manutenção disso. E outra coisa, você falando da questão de que a gente se sente desconfortável com esses corpos, essas coisas, me lembrou que esse tempo atrás saiu um filme que era sobre a questão da sexualidade de pessoas com deficiência. E falava. É um filme maravilhoso, eu tive a oportunidade de assistir, achei muito bom. E me lembrou muito disso, porque as pessoas com deficiência elas não são vistas nessa lente sexual, elas não são consideradas sexy, elas não são esse objeto de desejo. E dependendo de qual for a sua deficiência, você até chega no nível de ser infantilizado, como é o caso, por exemplo, da síndrome de Down, essas coisas. Então, é muito interessante a gente falar disso e ter essa consciência de que antes de ser deficiente, você é uma pessoa. Você tem os seus desejos, tem a sua vontade, você tem a sua vivência. E é muito importante a gente não interpolar a sua deficiência meramente como se fosse o que te definisse, fosse tudo que você é, porque antes disso você é uma pessoa e você merece ser lida e ser respeitada como tal. E você também merece ser desejado, também merece ter o seu romance, ter sexo, essas coisas. Faz parte desse processo também da gente ter essa integração e ter mais respeitos para a gente inserir essas pessoas na nossa sociedade comum no dia a dia, né? Uhum. Eu acho que é mais do que importante do que
sentir desejada, porque eu acho que isso entra na questão de, tipo, como a imagem de pessoas com deficiência é construída pela mídia, mas eu acho importante dar consciência de que, tipo, para começo de conversa, ninguém se relaciona do mesmo jeito, todo sempre. Nem todo, não é todo mundo que se relaciona sempre do mesmo jeito. Isso falando tanto romanticamente quanto sexualmente. Então você tem que ter algum tipo de. Tem que entender que, tipo, pessoas com deficiência, elas têm certas particularidades dentro de uma questão de romance, dentro de uma questão de sexo. E que elas não podem ser imediatamente excluídas puramente pela necessidade delas, pelas experiências delas. Eu não diria nem necessidade, é mais sobre a questão das particularidades da experiência dela. E você vê isso muito até no ambiente. Eu vou falar da minha experiência falando do ambiente queer, porque você tem uma expectativa do que a experiência sexual queer é. E todo corpo que foge isso, e você não está falando puramente de. Que isso afeta tanto pessoas com deficiências queer quanto pessoas trans, que a gente foge do padrão. A gente não está dentro da caixinha que as pessoas imaginam que o sexo queer é. E essas pessoas ainda existem, essas pessoas ainda transam, essas pessoas ainda se apaixonam, essas pessoas ainda se relacionam. Não é questão de você me achar atraente ou não, porque a atração, ela entra vários fatores e ninguém é obrigado a sentir tesão em todo mundo. A questão é você não excluir uma pessoa por causa dessa etiquetinha da pessoa. Que eu vejo isso muito, novamente chegando na questão de sexualidade, de como a experiência sexual de uma pessoa com deficiência, ela se assimila nesse ponto à experiência de uma pessoa trans também. De como as particularidades dos nossos corpos fazem com que imediatamente eles sejam excluídos como uma opção. E também de como o transitar dos nossos corpos nesses espaços é desconfortável. É uma coisa interessante, porque, agora falando especificamente em relação à transexualidade e essa questão, é que existe para pessoas trans o elemento do fetichismo. Existe muito essa questão muito forte, que é uma coisa que é necessária a gente conviver. O Brasil é um país que mata transexual e consome transexual. A amante da família tradicional brasileira é transexual. Prostitutas, majoritariamente, são transexuais. O trans ele é um objeto de desejo, mas não é um objeto de afeto. Você é um objeto, você atinge aquele prazer sexual, mas você nunca é a pessoa que é amada, acolhida, querida. Você não é a pessoa que você vai ser abraçada, que você vai ser aceita. E é uma questão que a gente convive muito, realmente. E quem é uma pessoa trans, a gente realmente tem esse feitiço de você ter pessoas que vão atrás de você por causa disso, ou além de pessoas que não te reconhecem, né? Porque, principalmente na questão de não binário, quando você está mais interlocado em alguma visualização de gênero, leitura de gênero, as pessoas também tendem a ignorar isso e pensar, tipo assim, pô, não importarem com o que você realmente é, porque é a forma que elas são lidas. Então, eu acho que para gênero a gente também tem esse acréscimo muito ruim de que tem uma fetichização horrível do que relações e romances transgêneros, tanto que hoje em dia muitas pessoas trans optam por romance com outras pessoas trans, porque sente-se que a gente vai entender muito mais das nossas relações e vai poder interpolar muito menos isso. Então eu acho que bem interessante a gente falar isso também, porque o Brasil ele é um país muito hipócrita, não tem outra palavra. Eu acho que é a grande diferença entre a experiência sexual. É onde a similaridade da experiência sexual de uma pessoa trans e de uma pessoa deficiente divide. Enquanto as pessoas trans, elas são extremamente... enquanto esses dois grupos eles são excluídos de alguma forma do afeto, as pessoas trans são fetichizadas, enquanto as pessoas com deficiência
elas são meio que assexualizadas. Você para de enxergar a pessoa como um parceiro sexual, um objeto sexual, você não consegue conceber a pessoa sexualmente porque ela é uma pessoa deficiente. É complicado. Como diria uma grande filósofa contemporânea, Bela Vini, complicated. Eu acho que também é interessante a gente falar isso, porque também vem daquela questão de que existe também uma fetichização da mulher negra, né, na nossa cultura. Ela é a base mais baixa da hierarquia social, mas ainda assim ela tem aquela coisa da mulata, esse elemento da mulher Sim. mulata, e a mulher negra com essa coisa hipersexualizada, mas se ela fala muito alto, ela é agressiva, se ela se impõe, ela é agressiva, ela é revoltada. E, enquanto o homem negro também é fetichizado, vale se dizer isso. Também tem aquela coisa do fetiche do homem negro, porque é viril e essas coisas. Sim. Isso é muito remontante nosso, né? É a famosa desumanização da pessoa. É justamente você enxergar a pessoa como uma coisa e não como alguém. Que é a parte comum de todas essas experiências. É que nós somos desumanizados. E isso aí um pouquinho do foco da conversa, que é a parte sexual, mas a grande coisa da experiência de grupos sociais marginalizados é que não é concedido para a gente o status de pessoa. Que nós não somos considerados como seres, como cidadãos, como gente. Nós somos algo. E é algo que é extremamente desconfortável. Isso é uma coisa que eu estava falando um pouco atrás, e agora fugindo também um pouco da relação da sexualidade, falando mais da questão financeira, política, social. Muito da punição criminal que a gente tem hoje em dia é uma retirada de direito. Você tira o status dessas pessoas de cidadão. E se elas não são mais cidadãos, você pode tratar elas em situação de sobre-humanidade. Elas não são mais cidadãos. A partir do momento que você teve essa quebra, você cometeu esse crime, você deixou de ser cidadão, então você deixou de ter acesso a esses direitos, a esses locais de cidadania. Que é um grande... Por causa de falhas do próprio sistema, né? Que inclusive é uma das grandes ferramentas de movimentos conservadores, que é justamente desumanizar o seu alvo de ódio para que você não se sinta moralmente culpado de fazer coisas execráveis contra essas pessoas. E a trans, a travesti, ela não é gente. O viado não é gente. O pobre não é gente. E eu acho que é importante a gente trazer também não só da questão da identidade, mas também a questão da classe social, porque isso é uma coisa que também é tratada no documentário, que é um foco no documentário. E falando de pessoas sem teto, falando sobre pessoas pobres, falando de pessoas que justamente tipo, dessa multitude de coisas que formam as pessoas, dessas identidades e desses espaços que formam um ser. Porque a pior coisa que a gente pode fazer é reduzir uma pessoa a só um elemento dela. Nós somos uma mistura de grandes coisas, nós somos uma mistura da nossa cultura, das nossas identidades, dos espaços, da onde a gente mora, do nosso poder financeiro, das nossas ideias, das nossas posições políticas. Tudo isso forma quem nós somos, para melhor ou para pior. E não é porque nós estamos no mesmo local ou nós fazemos parte do mesmo grupo que nós temos as mesmas experiências.
Existem, a gente falando primeiramente do movimento LGBTQ, existe uma criação desse movimento para unir essas pessoas por uma questão política, organização política especificamente, e por isso que essas tagzinhas. Inclusive, uma das membros do grupo, ela fala justamente, tipo, essa etiquetinha. Essas etiquetinhas existem não para dizer que todas as pessoas com aquela etiqueta são iguais ou passam pelas mesmas coisas. E sim porque elas têm uma experiência social semelhante, num ponto negativo, e que politicamente é interessante essas pessoas se organizarem justamente para trabalhar em prol de resolver essas coisas. O movimento LGBTQ, e assim, reduzindo mais para o meio, tipo, bissexuais, gays, lésbicas, transexuais, transgêneros, pessoas não binárias, pessoas ace, elas não têm, pessoas assexuais, elas não têm todas as mesmas experiências, mas elas têm em comum essas barreiras que são construídas pela sociedade, e justamente é bom ter essa solidariedade em se ver, em você se relacionar com o outro e você se ver num mesmo grupo, justamente para que a gente possa ter solidariedade um com o outro e trabalhar junto para resolver essas coisas. Existe essa pluralidade de posições políticas, de identidades raciais, de posição econômica dentro do movimento LGBTQ. E essas coisas têm que ser reconhecidas, mas também tem que ser reconhecido nos pontos onde dói igual em todo mundo. E em que pontos a sociedade ataca a gente do mesmo jeito. Eu falei um pouquinho mais atrás na live falando de como a demonização de pessoas trans agora é muito semelhante à demonização de gays e lésbicas na década de 80 e 90, até antes disso, porque as estratégias são as mesmas. Os pontos de discussão moral e política são os mesmos. A patologização são as mesmas. O jeito que são vistos como transgressores, como revoltados, como um perigo para a sociedade, são os mesmos. E é importante que pessoas gays, lésbicas e bissexuais enxerguem isso, porque a gente não pode se dar o luxo de repetir as mesmas estratégias que foram usadas para tirar os nossos direitos e atacar nós como pessoas contra outras pessoas da nossa comunidade. A gente não pode usar do mesmo carvão que alimentou o fogo que estava queimando a gente há algumas décadas atrás e que melhorou, mas continuou muito ruim, para queimar a pessoa do nosso lado. É uma questão de empatia e solidariedade. E mais do que isso, reconhecer a estratégia que é usada para desumanizar todos nós. Porque no momento que tirarem todos os direitos de pessoas trans, que são poucos, são pouquíssimos, quem é o próximo? Essas pessoas não estão atacando puramente o direito de pessoas trans de existirem. Elas não estão apenas achando que essas pessoas são um problema. O próximo você vê isso historicamente, de como a retirada de direitos ela nunca se limita a um grupo só. Eu acho que você vê, por exemplo, no Holocausto,
na Alemanha nazista, as pessoas que iam para os campos de concentração não eram só judeus. Eram ciganos, eram gays, eram lésbicas, eram pessoas trans. Inclusive, um grande número dos livros que foram queimados da Alemanha nazista foram livros falando sobre gênero e sexualidade. Os fascistas, as pessoas conservadoras, todos esses preconceitos andam de mãos dadas. E se a gente não tem solidariedade entre nós, se a gente não tem a capacidade de olhar para o outro e ver um irmão, um parceiro, todos nós caímos. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é a da questão econômica. Eu acho que é uma principal coisa, porque a experiência da gente, ela é regida majoritariamente pelos locais que a gente consegue acessar. E esses locais dependem da nossa condição financeira. E em relação às pessoas trans, também tem a equivalência de que quanto mais você consegue acessar coisas de qualidade, não que seja uma obrigação, mas é a forma como a sociedade vai ler, mais passabilidade você acaba tendo. E quanto mais passabilidade você acaba tendo, menos opressão você sofre. E aí se tem toda essa construção de que você precisa passar o melhor para você feminino e outra coisa. E também questão financeira. A experiência de uma pessoa gay de um lugar periférico não vai ser a mesma experiência de uma pessoa gay do centro da cidade. São experiências que são feitas pelos locais que a gente consegue acessar e eles vêm diretamente da condição econômica. Então a gente também não pode só falar sobre gênero e sexualidade sem falar sobre classe. É necessário a gente falar sobre classe, que é a base do que rege a nossa experiência. E que é também é uma coisa que é uma coisa que justamente a gente teve muitas conversas dentro dos nossos anos de amizade, justamente pelo fato de que eu moro numa das maiores capitais do país. O Tabas mora no interior do Mato Grosso. As nossas experiências, elas são semelhantes, mas são semelhantes em certos pontos, mas as nossas vidas são muito diferentes. E, por consequência, as nossas pautas políticas são diferentes. E é importante você pensar nisso, porque mesmo num país que é muito progressista em certas questões, ainda existem parcelas do país, parcelas da comunidade, que são extremamente conservadoras, que vivem numa dinâmica completamente diferente. É isso que eu digo, porque a polarização e a forma como todos somos brasileiros, todos vamos estar dentro da mesma estrutura nacional. Mas a regionalização e essas questões são elementos que, de fato, elas regem muito também do que a gente constrói, porque é cultural. A cultura que eu consumo em momentos a cultura que você não constrói. Mas às vezes eu falo gíria que vocês me encaram como, meu Deus do céu, o que você falou? Eu lembro quando eu fui pro Rio de Janeiro e o povo tava bebendo, eu falei, gente, vocês vão ficar tudo de fogo. E o pessoal ficou me encarando, tipo, what the fuck is that? O quê? E eu, às vezes vocês falam alguma coisa, eu fico tipo assim, gente, eu não faço a mínima ideia do que vocês estão falando. E é também importante a gente entender essas noções, porque com essas noções elas vão também dizer as demandas que a gente localmente precisa atender. A demanda que a gente tem aqui em questão de cultura LGBTQ é mais uma demanda imediata de segurança. É uma questão de segurança. Em outros lugares pode ser que seja mais uma questão de direitos políticos, pode ser que seja mais uma questão de direitos trabalhistas, e assim segue-se adiante. Isso vai também depender muito disso. Então é bem importante a gente ter essa consciência de que quando se fala de polarização, a gente também não está falando de eliminação de experiências individuais. Elas ainda precisam existir, elas vão existir dentro desse contexto. Com certeza. Se alguém tiver uma pergunta, alguma coisa, algum comentário, pode ser feito, gente. É livre.
a querer estar Inclusive, meando aqui, vocês não escutem. inclusive, não sei se vocês notaram nessa live, mas eu adoro falar. Se me deixarem, eu falo muito. Então, se Eu vocês acho tiverem maravilhoso. perguntas, Podem fiquem à fazer suas vontade. perguntas, qualquer coisa. Às vezes eu recebo perguntas pelo WhatsApp também, porque o povo se sente muito confortável de falar da. Ó, recebi uma no WhatsApp, o povo não gosta de falar no Instagram. Perguntaram para você sobre a questão da invisibilidade bissexual, como a sua vivência é, como você vê isso, se ela realmente é uma coisa que existe para você, como é que é essa questão. Ah, inclusive, obrigado, gente, lembraram de mim, não tô mais invisível. Inclusive, uma das coisas que eu gostei de ver no documentário foi o cara se percebendo que, parabéns, você é bissexual. Que eu acho assim, genial. E é justamente, tipo, a questão de visibilidade é muito. Uma coisa muito presente na minha vida, porque não sei se deu pra notar, mas eu sou muito viado. E eu me relaciono majoritariamente com homens, simplesmente pelo fato de que mulheres geralmente não acham que eu tenho atração por mulheres. Ou uma coisa que eu acho importante muito dizer, que, tipo, independente do nosso gênero, independente da nossa sexualidade, a nossa expressão de gênero, o jeito que a gente se apresenta na sociedade, é completamente desconectado das nossas identidades. Eu posso me portar de um jeito mais espalhafatoso, pode ser considerado mais afeminado, mas isso não muda o fato de que eu tenho atrações por pessoas de qualquer gênero. Do mesmo jeito que se um homem cis hétero começar a se vestir de um jeito mais não visto como uma coisa de homem, isso afeta os afetos dele. Mas falando especificamente sobre a visibilidade bi, meu ponto de furtividade, existe muito essa questão dos meus afetos especificamente, porque a minha apresentação, o jeito que me porto, o jeito que eu falo, o jeito que me visto, traz uma imagem muito específica e que as pessoas tomam a conclusão de que eu só me relaciono com homem, ou que só gosto de homem. E que eu me relaciono de um jeito muito específico com homens. Isso também é importante falar. Mas sim, é uma coisa complicada, é uma coisa que, infelizmente, faz parte da minha vida. Mas eu acho que traz também uma discussão maior, que é justamente das expectativas que as pessoas têm em relação ao afeto, que são resultado da expressão de gênero da pessoa, do jeito que a pessoa se veste, do jeito que a pessoa fala. E entre relacionamentos de homens que relacionam com homens, que isso inclui homens bis e homens gays, esse é muito a questão do afeminado, que é alguém que fala, ou se porta, ou se veste de um jeito considerado feminino. E existe uma perspectiva muito específica do que o homem afeminado é. Do como ele se porta romanticamente e sexualmente. E também existe muito um preconceito com com homens afeminados dentro de ambientes de homens se relacionam com homens. Eu mesmo já fui rejeitado muito porque eu não era macho o suficiente. Mas vendo para o outro lado da experiência bi, eu também já fui chamado por mulheres de vetor de DST, promíscuo, que eu não conseguia ficar ter um relacionamento só, que eu ia trair as pessoas. Então, a experiência bi, nesse sentido, é muito singular, porque ao mesmo tempo que ela. Isso, obviamente, falando da experiência de um homem bi, porque a experiência de uma mulher bi é completamente diferente. É informado por um bocado de outros problemas. Mas como a gente tem coisas que são
semelhantes em certos aspectos a pessoas, a, no caso, eu estou falando de homens gays e homens héteros, mas também as coisas são muito diferentes. Se eu fosse um homem bi que fosse muito mais. Importasse de um jeito muito mais masculino, a minha experiência seria completamente diferente. E essa parte da invisibilização do bi, eu acho que traz um paralelo que eu já fiz para o Tabas há muitos anos atrás e que eu acho perfeito, que é uma pessoa bi é um lobisomem. Um lobisomem, ele não em certos momentos, um lobo, em certos momentos, um homem. Ele é um lobisomem independente da forma que ele está, independente do momento que ele está. Então, a pessoa bi, ela não é hétero quando está se relacionando com alguém do gênero oposto, ou uma pessoa gay quando ela está se relacionando com alguém do mesmo gênero. Ela é bissexual independente, gente. Mas, obrigado por terem trazido essa questão. Isso é realmente importante. E, inclusive, ela é relevante para a discussão do documentário, porque isso também é discutido no documentário. Assistam o documentário, é muito bom. Recebi uma pergunta aqui também. O que vocês acreditam que precisaria ser feito para assegurar a segurança e liberdade das pessoas LGBT? Complicated. Você quer ir primeiro? Você quer falar primeiro ou eu posso começar? Tá? Pode começar. Primeiro, a gente precisa de uma separação de religião e Estado no legislativo e no executivo, porque, invariavelmente, a crença desses servidores públicos influencia nas questões políticas que eles legislam, como a gente pode ver historicamente, e a gente pode ver muito mais ainda no momento atual, mas também precisa de uma reeducação dos nossos núcleos de segurança, dos nossos núcleos de saúde. A gente precisa adereçar, falar sobre questões que estão dentro desses espaços que afetam a experiência de pessoas LGBTQ. O que é um comum para nós dois aqui, para mim e para o Tabas, é a nossa questão de saúde sexual. Você tem ainda um estigma muito grande de pessoas LGBTQ em questão de TCs. Não tanto mais, mas ainda existe uma expectativa, uma patologização muito grande de pessoas LGBT com a questão de HIV e AIDS. Quando se a gente for ver estatisticamente, a grande maioria de pessoas com HIV e AIDS no Brasil são homens héteros casados. Homens héteros casados. E também existe muito de mulheres héteros que são casadas, que elas contraem o HIV e AIDS por causa dos seus parceiros, porque elas não usam camisinha nessas relações. Mas questão de não só de combate ao DST e de tratamento de DST, mas a questão de questões de saúde específicas nossas. Eu acho que o Tabas pode falar mais disso do que eu, mas falando sobre tratamento hormonal, tratamento psicológico, questões de saúde que são relacionadas a esses tratamentos especificamente. E na questão de segurança, de como, na maioria das vezes, nós somos tratados como transgressores, como somos tratados como potenciais criminosos. E se não existe se essas questões não são tratadas, não só numa questão política, falando das leis do país, falando dos nossos direitos à saúde, direitos à educação, direitos à moradia, direitos de lazer e transporte. Se também não for vista a questão de como da experiência queer na questão de segurança e na questão de saúde, isso também afeta a nossa segurança e liberdade. Porque não é só o jeito de que nós somos hostilizados
por outras pessoas. Nós também somos utilizados por servidores do Estado. E isso entra quando nós estamos em ambientes de saúde, em hospitais, quando a gente está tratado com truculência pela polícia, quando espaços queer são ativamente atacados nesses aspectos pelo Estado. Não é só uma questão de dignidade, de garantir direitos por lei na nossa existência. Ou melhor, tratar da nossa existência inclui essas coisas. Eu acho que é muito importante também o elemento educacional. Eu acho que a principal base é a gente realmente educar, primariamente, a comunidade em relação a essas doenças. Acabar com a demonização da AIDS, que ela existe até hoje, e é uma coisa que afeta muito a comunidade, é uma coisa que afeta muito a vida das pessoas que estão com esse problema. Educação sexual também é muito importante. Sim, a educação sexual para crianças também é muito importante. Não é uma teoria de gênero, isso não é uma coisa de uma demonização, é meramente uma questão de saúde. Não é doutrina. Permitir... Não é doutrinamento. Não é agenda gay. Garantir que essas crianças tenham acesso a esses elementos de qualidade, crianças que acham que são trans têm acesso a bloqueios de hormônios e outras coisas, que também não é uma doutrinação. Acesso a uma saúde de qualidade, a saúde principalmente da comunidade LGBTQIA+, é uma saúde muito deplorável. As nossas demandas são ignoradas, a nossa existência é ignorada, a nossa identidade é ignorada. Muitas pessoas trans morrem em hospitais por serem ignoradas por esse próprio ambiente que deveria acolher elas, ter profissionais mais capacitados para tratar isso, ter acesso mais adequadamente, gratuitamente, a terapias de hormônio, a cirurgias de readequação, a outras coisas. Empregos também é muito importante a gente permitir que essas pessoas tenham empregos que não sejam a prostituição, permitir que elas sejam secretárias, que sejam professores, porque porque essas pessoas acabam entrando nesse caminho, não é porque elas querem, é porque elas não têm outro meio para elas conseguirem. Especialmente pessoas trans. Principalmente pessoas trans. Uma vez com dignidade também envolve você permitir que essas pessoas ganhem dinheiro com dignidade, tenham acesso a essas coisas com dignidade. Então, acho que também a educação, uma questão trabalhista mais forte, além da óbvia que é de segurança e essas coisas, que é uma coisa que deveria existir para todo mundo. E é necessário também leis mais rígidas em relação a crimes de ódio. A gente precisa também de leis muito mais rígidas em relação a crimes em relação a isso. Provavelmente algum tipo de supervisão, delegacia especializada ou alguma coisa para atender às demandas dessa comunidade. Como já existe a Delegacia da Mulher. Existe a Delegacia da Mulher, que inclusive foi uma demanda pela alta caso de feminicídio brasileiro. O Brasil é um país que tem uma taxa de feminicídio muito alta e veio, inclusive daqui. A primeira Casa Mulher brasileira foi fundada aqui, eu moro aqui perto. E ela veio porque o Estado estava numa alta e nós estávamos dobrando o número de feminicídios do Brasil. Muitos crimes. E ela veio com essa demanda. E também permitir que as pessoas tenham acesso a isso, porque uma grande pandemia que a gente tem na comunidade é a questão do suicídio. É uma pandemia, é uma questão que permeia a existência e a vida de todas as pessoas. Então é importante a gente permitir que essas pessoas tenham acesso a um ambiente de suporte, é a principal coisa, um ambiente de suporte de qualidade, para que a gente consiga evitar isso, um atendimento psicológico com qualidade, um atendimento médico com qualidade, um acesso à dignidade, para que a gente consiga contornar isso, porque é um problema que vem tanto no nível estrutural político, como também no nível social. Uhum. Eu acho muito importante a parte que você falou da educação e da educação, começando da educação infantil, porque uma das grandes dificuldades que a gente passa como pessoa queer, crescendo, é justamente quando a gente cresce achando que a gente está errado, que a gente é errado. A gente cresce como não entendendo o que está passando com a gente, não entendendo porque as pessoas estão sendo assim com a gente e não se vendo como uma possibilidade.
quando a gente fala muito sobre visibilidade na mídia, não é uma questão de, tipo, não é aquela que o pessoal fala de cotas, não é questão de, tipo, tem que ter um gay em tudo quanto é filme. Mas sim de, tipo, dar a possibilidade das pessoas se verem refletidas ali e saberem, tipo, eu sou normal, eu existo. A gente falando isso, tipo, na questão queer, mas também falando da experiência de pessoas que não são brancas. Eu vejo isso muito no meu dia a dia, porque a minha mãe é professora de educação infantil, e ela é professora de educação infantil numa comunidade perto do local onde eu moro. E são majoritariamente crianças negras. E você não pode simplesmente, tipo, tipo, errado você tá mostrando histórias ou brinquedos que, tipo, não são. Não, as crianças não se veem ali. Porque o principal ponto da educação infantil não é só ensinar regras de convivência, ensinar a pessoa a se inserir na sociedade. É também de fomentar os sonhos daquelas crianças. É de dizer que essas crianças elas podem, do que elas podem ser no futuro. E isso toca também na questão da epidemia de suicídio dentro da comunidade LGBTQIA. Justamente, tipo, a gente tem que ser capaz de enxergar que a gente pode sobreviver. Existe uma discussão muito grande dentro de ambientes queer, tanto físicos quanto tanto reais quanto digitais, que a gente tipo, comemora que no final do ano que a gente sobreviveu, que a gente está vivo. Eu falo assim de brincadeira de vez em quando que se eu viver até os 40 é muito, tanto como um homem queer quanto como um homem deficiente físico, mas isso é uma realidade. É, é surreal como nas nossas experiências a gente é confrontado com a nossa mortalidade o tempo todo. Que se a gente sobreviver, a gente teve sorte. Se a gente conseguiu um emprego, a gente teve sorte. Se a gente conseguiu se formar na faculdade, a gente teve sorte. E é muito importante essas coisas serem tratadas com normalidade, com seriedade e com empatia na educação desde o começo, não só para educar outras crianças sobre os tipos de pessoas diferentes que existem no mundo, mas também de garantir de que as crianças queer elas sobrevivam. E mais do que elas sobrevivam, que elas possam acreditar que elas podem viver. Que elas não vão estar só sobrevivendo até o resto da vida delas. Então, a questão de segurança. Futuro, né? É perspectiva de futuro. Acho que quando a gente fala sobre segurança e liberdade de grupos minoritários, mas também reduzindo para a comunidade queer, a gente fala muito sobre questões tipo, não matar a gente não morrer por uma coisa disso. Mas isso é a base, isso é tipo o básico. Mas a gente também precisa de políticas que permitam que a gente viva, que a gente tenha um emprego, que a gente possa ir no cinema e não ser hostilizado, que a gente tenha o direito de ir no museu e ver uma pintura que a gente não gosta, de a gente ir na praça e comer uma pipoquinha, da gente entrar na faculdade e fazer pesquisa, da gente trabalhar de sol a sol como todo mundo, de pegar o mesmo ônibus de qualquer um. E isso entra saúde, isso entra educação, isso entra cultura. É importante que a gente pense nos nossos direitos além do imediato, além do perigo de agressão e morte que a gente está exposto o tempo todo. Uma coisa que eu acho muito importante, que é como uma pessoa que é um produtor cultural, é um adendo que eu tento ter, é representatividade, principalmente idosa.
eu acho muito importante nós, como pessoas LGBTs, termos o conceito social, o imaginário de que a gente pode envelhecer, que a gente pode chegar naquela idade, que a gente pode ser idoso, porque é muito comum, principalmente na comunidade trans, que você não vê um trans velho. É muito difícil você ver isso. É muito difícil você ver uma mulher trans velha. Por isso que a gente comemora tanto quando tem essas figuras. Então é muito importante também quando a gente constrói o imaginário, porque tudo que a gente tem, as nossas primeiras impressões é imaginário. É o imaginário social. Esse imaginário social é construído pelo que a gente vê na novela, pelo que a gente escuta, pelo que a gente vê nas coisas. Essa é a mídia. A mídia constrói imaginário. É importante a gente construir nesse imaginário esse conceito de que a gente pode ser velho, que a gente pode ter um corpo diferente, de que a gente pode chegar lá e no futuro e ter alguma questão, porque o modelo que nós temos atualmente de parâmetro é um modelo que é muito idealizado, é muito surreal. Quase ninguém consegue alcançar esse modelo. E eu tenho amigos que estão envelhecendo e eles estão começando a entrar em crise. Meu Deus, vou deixar de ser um twink, o que eu vou fazer da minha vida? E eu acho que é importante a gente mostrar para essas pessoas que elas podem chegar na idade idosa felizes, com dignidade, e de que é um parâmetro, uma perspectiva de futuro real que a gente pode ter. Porque quando eu era criança, por exemplo, eu não existia conceito de que vou chegar na idade que eu cheguei hoje em dia. Eu não faço a mínima ideia do que eu estou fazendo agora, estou improvisando. Porque eu não tinha uma referência para falar, eu vou conseguir chegar lá, porque tudo que eu via era ou alguém se matou, ou alguém foi assassinado drasticamente. É uma existência que é permeada por violência, então eu acho que é bem importante a gente também ter essa perspectiva de falar, caramba, um dia pode ter eu ser essa pessoa que vai ensinar as pessoas mais jovens que elas também podem chegar nisso, porque a gente merece envelhecer, a gente merece morrer de alguma coisa que não seja suicídio, assassinato, sabe? É. Tem um meme assim muito famoso em ambientes queer que é falando tipo, tem muita história de romance gay, tem muita história de amizade gay. Onde estão os gays cometendo crime, onde estão os gays empinando moto? Eu acho que falando de mídia e falando como produtores de mídia, obviamente é uma discussão que eu acho que tem que ter um pouquinho mais à frente, mas eu acho que também é importante a gente pensar que, tipo, a representação que a gente tem desses espaços, o processo de mobilização não é representar o, a ideia platônica da experiência queer. Não é apresentar o tudo perfeito, tudo higienizado, tudo não sexualizado, porque essa não é a nossa realidade. É do mesmo jeito que a gente transa, a gente caga, a gente faz besteira, a gente quebra o braço. Essas coisas têm que ser representadas na mídia também. E se elas são representadas, que isso não seja tratado como. Que isso não seja hostilizado. Porque existe muito, recentemente, uma cultura de higienização da mídia. De coisas não precisam. Romance. Mídia gay não precisa ser sexual sempre. Gente, eles mal têm mídia gay. Calma lá. Eles não têm. Acho que o mais importante é, tipo, existir X não quer dizer que Y não pode existir. E mais do que isso hostiliza especificamente produções independentes de pessoas queer, que na maioria das vezes estão falando da sua própria experiência. Quando você está demonizando esse tipo de produção, você não está criticando a Disney, você não está criticando a Netflix, você está criticando o viado que fez um mangá na internet. Uma pessoa trans que fez um vídeo falando sobre besteira, sabe? A gente não pode fazer uma hipervigilância dos nossos corpos por medo de que a gente está mandando o exemplo errado. Acho que o direito à humanização e o direito à existência, ele também pressupõe o direito de você ser medíocre, o direito de você estar errado.
o direito de você ser complicado, o direito de você ser complexo. A mídia, ela não é feita só de exemplos bons. Cinema, teatro, literatura, não são só de exemplos bons, pelo contrário, as grandes obras que são consideradas na história, elas são de pessoas extremamente problemáticas. Nascimento de uma nação de novo, não. E eu acho que, tipo, se homens, se pessoas cis, se pessoas brancas, se pessoas hétero têm o direito de serem problemáticas, por que eles não têm esse direito também na mídia? Porque por que a gente está se comedindo a certas experiências quando o outro lado não precisa fazer isso? Eu acho que uma coisa importante que a gente tem que se questionar é quando, não só como produtores de mídia, de grupos marginalizados, mas também de consumidores de mídia, de que a gente não exige que as pessoas ditas normais sejam perfeitas. Por que a gente exige isso da gente? Obviamente, na sociedade, é bom que você seja ético, é bom que você trate as pessoas bem, é bom que você não cometa crimes, é bom que você seja educado, que você tenha empatia. Mas na mídia, por que a gente precisa sempre ser a pessoa perfeita? Isso também é uma questão de cultura. E também isso é importante, justamente para evitar uma coisa que a gente falou no começo da live, que é imediatamente endeusar alguém porque ela tem uma identidade marginalizada. De ficar atento de pessoas que usam essas pautas políticas para crescer e no momento que elas ganham espaço, nem aí. Ou pior, essas pessoas que usam essas pautas políticas da boca para fora, mas quando elas têm a oportunidade de usar a sua presença midiática para fazer uma real diferença, não fazem. Justamente o ponto de humanizar uma pessoa não dizer que tipo, essa pessoa é boa, essa identidade é boa, essa identidade é ruim. É você dizer que essa pessoa é humana, que ela está aberta a fazer qualquer coisa, que ela não ela não é Deus nem o diabo, ela é uma pessoa. E como qualquer pessoa, ela pode ter qualquer índole, ela pode ter qualquer postura, ela pode fazer qualquer coisa, boa ou ruim. Vale lembrar que um dos maiores da cultura drag, por exemplo, é a Divine, que é uma pessoa que fez Pink Flamingos, que é um filme que é estética suja, um filme que fala sobre absurdo, Inclusive, sobre ela gente. E ela é um símbolo cultural muito forte. Ela é sim, revolucionária. E ela não ela não tem é chamada de Queen of Filth. É a maior. É importante isso também. Porque quando a gente fala sobre representatividade, a representatividade não é só você colocar essa pessoa e ela existir, é você colocar todos os aspectos que essa pessoa poderia existir. Então, se você coloca Não é. um gay trambiqueiro lá, põe um gay que vai fazer uma merda que as pessoas. Você pode demonizar um gay, você pode colocar um gay que as pessoas não vão gostar, vão falar, meu Deus, que pessoa chata. Você está permitido de fazer isso, porque isso é um aspecto da realidade e do que é essa integridade. E quando a gente fala de integridade, é isso. Você tem direito a não gostar de um personagem que o personagem é gay, por acaso é gay. Ser gay não exime de ser uma pessoa complicada, e dois, de ser um mau personagem. Nem toda a produção queer é uma produção boa. A gente pode ser queer e medíocre. A nossa. Eu acho que é importante, tipo, que numa sociedade progressista, que a gente seja julgado pela nossa índole e não pela nossa identidade. Que a gente seja julgado pelo que a gente faz e não pelo que a gente é. E
Isso também, tipo, uma peça de mídia, ela tem que ser julgada pela sua qualidade, não pelos elementos que são colocados na história. Deve ser sempre julgada pelo que ela é, não pelo que ela poderia ser. Esse é o principal aspecto da crítica. Você vai julgar o que ela é. Se ela poderia ter sido melhor, se ela poderia ter sido mais extraordinária. Não foi. Ela é o que ela é e a gente deve julgar a base a partir disso. Tem a famosa materialidade da mídia. Sai a Bazan, hein? Bazan falou isso. Mas é isso, gente. Falamos bastante. Muito obrigada, Iago, pela presença. Uma fala muito maravilhosa. Sempre bom falar com você. É sempre bom ter essa interação. Muito importante a gente ter essa discussão. Muito obrigada pelas pessoas que assistiram, participaram, pelo pessoal que fez as perguntas. Foram perguntas muito pontuais, muito interessantes. Essa live vai ficar salva, então se vocês quiserem ver no futuro, vocês quiserem rever, do não te ver hoje, quero ver, vocês podem ver, ela vai ficar aqui no meu perfil salva. Muito obrigada. E eu agradeço muito a participação e a MPC e a Petrobras para permitir a gente ter esse discurso. E quem quiser ver as feiticeiras, não teve oportunidade ainda, vai ficar ainda temporária disponível no perfil da MPC Filmes, lá na descrição. Caso não, eu acho que, se não me engano, tem na Prime, eu acho que tem no streaming. Vocês podem assistir no streaming. Recomendo assistirem, principalmente você que for uma pessoa que estiver inserida nessa identidade. Muito obrigada, então, gente. Vou encerrar agora. Tá. Obrigado pelo convite, Tabas. É sempre bom conversar com você sobre essas coisas. É bom conversar com uma pessoa de comunicação sobre essas coisas também, que é legal. Mas eu gosto. É bom, tipo. Parabéns à Petrobras por financiar esse projeto, porque é muito importante fomentizar a cultura, principalmente cultura queer, cultura marginalizada. É importante, mas, gente, assistam essas coisas nos streamings. Por favor, vale a pena. Nem para vocês assistirem e dizer que não gostaram. É bom assistir. E, de novo, parabéns à equipe, parabéns às produtoras, parabéns a quem dirigiu. Tem excelente trabalho. Eu me sinto privilegiado de estar tendo essa oportunidade de discutir um trabalho como esse. É um filme que, sinceramente, esse filme alugou um triplex enorme na minha cabeça. Eu vou continuar pensando, remoendo muito, porque é um filme que, além de chegar muito perto do tópico questão de gênero e sexualidade, o modo também como ele foi interpretado como uma pessoa que trabalha com isso são coisas que eu já fiz na minha faculdade, são coisas que eu gosto de testar, é um filme muito experimental, então é um filme que realmente chega perto de casa e é muito bom a gente ter acesso a esse tipo de coisa. E é um produto nacional, vale lembrar que é um produto nacional. Antes da gente fechar a live, eu queria falar sobre a minha cena favorita do documentário, que é justamente a cena final do documentário, onde você tem, tipo, a performance do pessoal de um misto de grito e de gemido, e você tem o corte de cenas de agressão e cenas de políticas e cenas boas e cenas ruins. Eu acho que é um excelente filme para o documentário, porque ele é muito emblemático sobre o ethos do documentário, que é justamente a pluralidade da existência, de que nós passamos por experiências boas e ruins, e como isso tudo informa nós como pessoas. Eu achei, tipo assim, de uma direção incrível. Concordo com o Tabas que é muito gratificante para alguém que produz produtor criativo, produtor cultural, ver essas coisas de behind the scenes, ver essas coisas sendo feitas, porque não só pra gente é gostoso ver essas produções, mas também porque lembra quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente tem visto esse tipo de coisa. É muito bom, é um filme que eu com certeza vai reverberar no meu trabalho quando eu for fazer isso, sem dúvida nenhuma. Vai pegar a referência porque é muito sensível, é muito bonito.
Agradeço de novo, gente, Petrobras Cultural. Muito importante, tá? Não é porque está financiando o trabalho, é porque é uma patrocinadora que teve uma crise na época do governo do Bolsonaro, tá começando a voltar agora. É muito importante a gente financiar o cinema como essa ferramenta de educação e politizadora. O cinema é político, gente, vamos lembrar majoritariamente, não existe cinema sem político, porque não existe pessoa sem política. E quem faz cinema são pessoas. E Então eu cinema agradeço é de novo. cultura. Cinema é Cinema é cultura, cultura. cinema é cultura, é muito bom. É muito bom ver isso. Muito obrigada de novo. Uma conversa maravilhosa. E agora sim eu vou encerrar porque a Querer já está revoltada pulando na cozinha. Eu estou vendo ela. Ou não. Ou não. Tchau, pessoal. Tchau, gente.